Fala, gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a Pergunte ao Mestre, onde eu respondo perguntas dos meus seguidores, da minha audiência sobre DTM, sobre disfunções do sistema estomatognático, para que você consiga eliminar a dor do seu paciente de DTM já no primeiro atendimento. Você tenha direcionamento para, de fato, saber como avaliar, diagnosticar e tratar de forma rápida e consistente os seus pacientes. Hoje, nossa live 1, perguntas e respostas para vocês, tá? E hoje a gente já tem vários assuntos importantes. Dor neuropática, nociceptiva, a diferença desse tipo de dor. Vamos falar sobre a cirurgia ortognática. Vamos falar sobre outras patologias como paralisia facial. Então hoje está recheado aí, tá? Então quem está chegando já vai apertando no coraçãozinho aqui, já vai apertando no coraçãozinho, que eu quero saber se o áudio está tudo certo para vocês, se você está ouvindo, escutando tudo direitinho, tá? A imagem está ok, está tudo ok para você, tá? E depois, áudio estando ok, você, dois amigos, tá? Clica aqui na setinha e compartilha com seus amigos. Fechou? Então hoje a gente vai começar com algumas perguntas, tá? Vamos nessa. Pergunta dos stories. A primeira pergunta de hoje: relação da DTM com dor neuropática do trigêmeo. É muito importante, antes de falarmos sobre a DTM, entender sobre tipos de dores. As dores, elas são do tipo nociceptiva, nociplástica e neuropática. Cada tipo de dor quer falar sobre um problema específico que existe dentro do corpo do seu paciente, dentro do sistema estomatognático. Então, quando a gente fala sobre dor nociceptiva, por exemplo, em paciente DTM, Randy, o que será? Presta muita atenção, a dor nociceptiva tem relação com dores associadas a lesões teciduais, a lesões localizadas. Por exemplo, uma dor nociceptiva tem relação com lesões no disco, lesão de cartilagem, lesões em estruturas locais da ATM que, por compressão, por hipermobilidade, por trauma, possam estar levando a um sofrimento local. Dessa forma, você precisa entender, através do raciocínio clínico, como buscar a verdadeira causa, o verdadeiro problema daquela lesão tecidual local ter acontecido. Então, essa dor nociceptiva, ela tem relação direta com o tecido do paciente. Quando nós falamos sobre dor neuropática, é o segundo tipo de dor. É um tipo de dor associada com compressões, com alterações do sistema nervoso, do sistema neurológico, do nervo associada. Então, muitas das vezes a neuralgia do trigêmeo tem relação com dor neuropática. O que é isso? É a dor associada por compressão, por lesão ao nível das raízes nervosas. Então, a dor associada com a lesão do tecido neurológico. E dessa forma, a dor neuropática traz sintomas muito mais nevrálgico, né? Algo mais de irritabilidade, algo mais de formigamento, dores e alterações de sensibilidade associada, tá? E pensando exatamente
como conectar essa dor neuropática com o diagnóstico, você tem que buscar exatamente a rota anatômica desse nervo. E aí, quando se fala de lesão trigeminal neuropática, a gente precisa começar pela região craniana. Randy, como assim? A gente tem a dor neuropática para você que quer eliminar rapidamente a dor do seu paciente, ter o alívio, né, imediato, já no primeiro atendimento da dor do seu paciente. Você precisa entender o seguinte, que se a dor está associada com tensões, disfunções generalizadas orofaciais, ela tem uma perspectiva de que? Comprometimento de todas as raízes, 5.1, 5.2, 5.3. Dessa forma, ela tem uma tendência de ter comprometimento mais na raiz, mais perto do núcleo, no núcleo trigeminal ou núcleo de Gassner. E esse é um grande detalhe, que a falta do conhecimento na faculdade, que a gente não tem, faz com que a gente erre desde a avaliação. Porque a dor neuropática trigeminal, ela pode ser por um ramo só na porção mandibular, ela pode ser só na região maxilar, mas ela também pode ser na região oftálmica. E esse comprometimento de zonas específicas levam a disfunções totalmente diferentes. Então, presta muita atenção nisso que eu vou falar, porque se eu tenho uma lesão neuropática inferior, uma lesão neuropática que acomete meu ramo mandibular do trigêmeo, eu tenho uma possibilidade de disfunção mecânica, porque esse é um dos nervos que tem informações motoras. O trigêmeo tem informações sensitivas e tem informações motoras. E dentro desse processo, por ser um nervo misto, se eu tenho disfunção motora associada com a dor neuropática do trigêmeo, eu tenho um acometimento do ramo mandibular. E se eu não tenho nenhuma alteração ao nível superior, nem ao nível de maxila, eu posso ter um desequilíbrio apenas inferior. Faz sentido para vocês, gente? Quem está acompanhando, quem está aprendendo bastante com isso que eu estou querendo dizer, com essa perspectiva clínica. Então, quando você entende a dor neuropática, você precisa buscar essa causa verdadeira de onde está o comprometimento. Então, na DTM que tem 3 ramos, por exemplo, eu posso ter 3 pontos de compressões óbvios. Ponto de compressão na passagem esfenoidal, na fissura orbital superior para o ramo oftálmico, 5.1. Eu posso ter pelo forame redondo, onde passa o maxilar. Posso ter nessa saída aqui, ó, do 5.2, nessa zona anterior aí de face. E posso ter também a passagem pelo forame oval do esfenoide. Então, quando a gente tem esses desequilíbrios de passagens, pode ser zonas de compressões e aí a dor ser neuropática. Então, a DTM neuropática, trazendo para vocês, você precisa definir se a dor neuropática trigeminal pega os 3 nervos, ou pega um só, ou pega um 2. Porque a partir daí você vai definir se ele tem uma origem mais central, mais próximo da sua raiz, do seu núcleo, ou uma compressão mais periférica. E é sobre onde está a compressão que você vai poder ser mais assertivo, eliminar a dor do seu paciente DTM. E aí eu pergunto a vocês, quem aí teve pouca ou nenhuma aula sobre trigêmeo na faculdade? Por que eu faço essa pergunta? E eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Porque como você vai tratar o seu paciente de DTM,
com dor orofacial, para ele sair sem dor no primeiro atendimento, se você não sabe nem como está disposto o trigêmeo, como o trigêmeo está dividido, por onde ele passa anatomicamente. A dor neuropática, por exemplo, é associada com a compressão. Como você vai saber onde ele foi comprimido se você não sabe nem a relação anatômica desse nervo? E aí é que vem a questão. Então, a dor neuropática, ela é uma dor de compressão, de comprometimento dessas raízes nervosas, enquanto a dor nociceptiva, ela tem uma característica de lesões teciduais locais. E essas dores de lesões teciduais locais nociceptivas são as dores que a gente está comumente acostumado, né? Então, isso não se fala na faculdade e eu quero que vocês tenham clareza para que, desde já, comece a buscar o melhor conhecimento para eliminar o sofrimento do paciente de DTM já no primeiro atendimento, de forma direta, de forma assertiva, tá? De forma assertiva, tá bom? Fechou? Essa foi a primeira pergunta que eu estou trazendo aqui para vocês, para dar clareza desde o diagnóstico de conceito, como também na perspectiva clínica de você identificar no processo avaliativo. Fechou? Show de bola? Quem gostou aí, coloca aí, adorei. E aí também, ó, já clica na setinha e convida 2 amigos. Vamos para a próxima pergunta de hoje, tá? Para a próxima pergunta de hoje, tá? Paciente, quando faz cirurgia ortognática, volta ao normal a abertura da boca? Perde sensibilidade também? Qual é a programação? Então, muito importante falar sobre cirurgia ortognática. Quem também quer saber sobre cirurgia ortognática, coloca aí, eu quero. Coloca aí, eu quero. Um dos pontos importantes da cirurgia ortognática é que ela tem sido procurada muito mais sob o ponto de vista estético do que de saúde, tá? Baseado nisso, o culto à parte estética, ela tem uma demanda muito grande para o fisioterapeuta, tem uma demanda muito grande para o profissional que quer trabalhar nessa área, porque cada vez mais as pessoas estão insatisfeitas com a beleza dela, com o rosto, com o formato da boca, com o formato da mandíbula, e isso faz com que elas busquem estratégias de melhoria da estética. E pensando nesse processo, o que é que você precisa entender? Precisa dominar, principalmente as fases da cirurgia ortognática, que aí nós temos uma fase muito esquecida e pouco explorada, que é a fase de preparação, o pré-cirúrgico da ortognática. O pré-cirúrgico da ortognática, ela prepara o sistema neurofisiológico, os músculos, os tecidos para uma recuperação tecidual, uma recuperação inflamatória, uma melhora de amplitude de movimento. E essa pergunta, a cirurgia ortognática, a abertura volta ao normal? Volta, ou pelo menos é para voltar, tá? E nesse sentido, é necessário que se restaure a inervação e se restaure as restrições de movimento, muito mais associadas por 2 fatores. 2 fatores claros. Primeiro, o medo do paciente de mover, de mexer a boca dentro de uma reabilitação precoce, tá? E o outro é o problemas das aderências. As aderências pós-cirúrgicas do paciente com ortognática está cada vez mais limitando o retorno funcional dos pacientes pós-cirurgia ortognática. Então, se você tem paciente DTM ou está vendo essa demanda crescer, está vendo isso cada dia mais
está presente para você. Fique atento às duas principais comorbidades: alteração de movimento e restrição de neurofisiologia, de déficit na recuperação do edema, do processo inflamatório, que esse é extremamente necessário. Doutor, perde sensibilidade? A sensibilidade na cirurgia ortognática, ela é essencialmente necessário que seja recuperada, tá? E dentro dessa perda de sensibilidade que acontece natural pós-cirurgia, devido às manipulações cirúrgicas, todo o processo, ela precisa ser recuperado, e dentro do processo de reabilitação precisa ter estímulos para que o paciente volte a ter função. Porém, existem alguns problemas. Se você quer de fato se tornar referência na área, você precisa saber. É você dominar como está o processo de recuperação e saber se houve alguma lesão de ramo do trigêmeo durante a cirurgia. Porque se houve lesão, aí entra na pergunta passada, nós vamos ter uma dor neuropática, uma dor orofacial neuropática, uma dor orofacial com lesão da estrutura neurológica. Faz sentido aí, gente? E aí a gente vai fazer um link com a pergunta anterior. Essa dor neuropática, quando cronifica, que gera alteração sistêmica, que gera alterações e desequilíbrios importantes, isso começa a trazer para o seu paciente alterações denominadas de nociplásticas. Alterações nociplásticas é a dor nociplástica, é a dor com característica crônica, é a dor com característica de alterações difusas dentro do sistema estomatognático. Então, se você quer literalmente que o seu paciente tenha uma recuperação rápida e segura das disfunções temporomandibulares pós cirurgia ortognática, estimular precocemente é importante, e estimular também as sensibilidades, as terminações nervosas, isso se não houve nenhuma lesão. Faz sentido aí, gente? Faz sentido? Aperta no coraçãozinho quem está acompanhando e aprendendo muito. Essa é uma live, um modelo de live para a gente tirar a dúvida clínica, tirar a dúvida daquilo que realmente fica nos bastidores de você, aquela dúvida que lhe coloca sem a certeza, a segurança de tratar o paciente, né? Para que você tenha clareza daquilo que você precisa fazer. E se você estiver aí ao vivo e quiser fazer uma pergunta para mim aí, coloca eu quero, né? Coloca aí eu quero. Se você quiser fazer uma pergunta, coloca aí eu quero. Fechou? Então vamos para outra pergunta. Simbora. Ok. Gostaria de saber como fazer o procedimento da paralisia facial, liberar os músculos. Gratidão. A primeira coisa que você quero esclarecer com você: todo o meu conteúdo eu formo profissionais capazes de eliminar a dor do paciente de DTM já no primeiro atendimento. Resultados rápidos, seguros, consistentes, onde os resultados literalmente acontecem. O que eu não trato é paralisia facial. Então, literalmente, o processo sobre paralisia facial não é a minha expertise. Mas eu quero te falar o seguinte: quando você domina o tratamento das DTMs, você começa a entender as relações associadas entre o nervo facial e as estruturas do sistema trigeminal, da estrutura do sistema estomatognático. Por que, Randy? Simplesmente porque nós temos na fossa média do crânio o osso temporal. E por esse osso temporal
existem relações anatômicas diretas do trigêmeo e suas raízes, existem relações diretas do facial, existe relação direta do vestíbulo coclear. Então, alterações faciais podem acontecer devido a lesões de comprometimento temporal, alterações temporais podem acontecer e da ATM, consequentemente as DTMs, mas também a gente pode ter problemas auditivos, de percepções auditivas devido ao vestíbulo coclear. Então, essas 3 estruturas nervosas, se acometidas, podem levar a comprometimento e dores associadas nessa região. Faz sentido? Fui claro para vocês? Então, isso coloca você numa condição de raciocínio clínico, onde patologias associadas com a DTM conseguem ser abordadas a partir do momento que você domina todo esse contexto integrativo. E o seu paciente que está reclamando de resultados lentos, que a dor vai e volta, quando ele percebe que existe um profissional capaz de gerar o resultado que ele precisa, onde além da DTM ele consegue melhorar as outras condições clínicas, fica tudo mais fácil e ele valoriza o seu trabalho e até paga mais por isso, tá? Show de bola? Show de bola, gente! Quem entendeu, coloca aí, entendi. Se eu fui claro com essa resposta, coloca aí se eu fui claro para vocês, porque a primeira coisa que eu quero é que você não saia dessa live com dúvida. Se você tem paciente de bruxismo, DTM, estalidos, comprometimentos, já fica ligado, porque isso faz total diferença. E se você quer fazer uma pergunta até comigo ao vivo aqui, quiser participar ao vivo, só é colocar aí, eu quero, que eu chamo você para a gente bater um papo. Fechou? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui. Olha, pergunta top aqui. Eu consigo chegar com os testes onde piora o zumbido da paciente, mas não consigo diminuir o zumbido, tá? É o seguinte, primeiro você tem que entender alguns pontos. Existem vários tipos de zumbido e apenas um tipo de zumbido é associado à DTM. A DTM tem relação com o zumbido somatosensorial. Somato vem de estruturas somáticas, músculos esqueléticas, e sensorial vem de percepção, de sensibilidade, tá? E dentro desse processo, você precisa entender se, primeiro, se esse zumbido está sendo somaticamente interferido pela questão muscular, somaticamente desequilibrando a percepção auditiva. E dentro disso, qual é o conceito? Zumbido é percepção de som com a ausência de estímulo sonoro. Ou seja, é como se eu parasse de falar aqui, você ficasse num local silencioso e você ainda continuasse escutando barulhos. E isso não pode acontecer se o sistema auditivo estiver normal. E o que é que acontece finalmente? Muitas vezes o zumbido está associado com a posteriorização e superioridade do côndilo da mandíbula, que pode estar associada com hipertonia do ramo posterior, tá? Do feixe posterior do temporal. O feixe posterior do temporal tem uma característica especial de trazer para cima e para trás o ramo da mandíbula. Dessa forma existe a compressão. Então, se você quer se destacar, se você quer ter segurança no tratamento da DTM,
para que o paciente saia já no primeiro atendimento, sem sofrimento, sem queixas, você precisa dominar essas estruturas, você precisa entender essas relações, você precisa perceber o quanto que o côndilo da mandíbula está fazendo com que haja o sofrimento e o comprometimento dessa área e interferindo a passagem sonora e trazendo informações, percepções auditivas erradas sobre o estímulo que chega até ele. Às vezes é o seguinte, existe uma tensão tão grande na região que o músculo ele reflete a vibração que chega até dentro nas terminações e lá dentro nas terminações nervosas é percebido como um som. Por exemplo, se eu bato aqui, eu posso ter um som, mas se eu posso uma parte mais fofa, mais abafada, fica um som mais abafado. Por quê? Porque essa estrutura, quando eu bato aqui, ela é mais seca. A onda mecânica, ela vem, vibra e repercute um som mais agudo. Se eu tenho a mão fechada, isso fica mais abafado. Ou seja, a repercussão da onda, a vibração da onda sonora não acontece da forma adequada. Então, quando a gente tem uma onda sonora, uma vibração que chega na região crânio-cérvico-mandibular, essa vibração mecânica se transforma em som quando não existe uma maleabilidade tecidual, quando não existe uma estrutura confortável dessa estrutura auditiva, dessa estrutura de conduto auditivo externo. Faz sentido para vocês, gente? Se faz sentido, fala aí. Sim, faz sentido. Eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Eu quero exatamente trazer essa perspectiva aí para que saber de vocês se está tudo bem. Se tá, aperta também no coraçãozinho aqui que eu quero saber de vocês, tá? Olha só. Isso aqui foi de uma paciente, mas vale a pena para vocês que pode ajudar. Estou grávida, medo de a boca travar na hora do parto. Me sinto tensa e a boca estalando muito. Existe uma inversão de valores fisiológicos. Se coloca a prioridade na atenção, onde a prioridade tem que estar no sistema. E o que é que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um nível de estresse agudo, você tem uma resposta aguda ao estresse. Taquicardia, né? A maior vascularização nos músculos, a luta ou fuga. Quando essa tensão ela é crônica, quando essa tensão é persistente, essa tensão ela passa a inverter o padrão de cortisol, de funcionamento neurohormonal do corpo. E esse cortisol, quando está dentro do sistema neurohormonal, ele traz informações extremamente nocivas para o corpo, estimulando o eixo hipófise, hipotálamo, tá? E dentro desse desequilíbrio do eixo de hipófise, de hipotálamo, adrenal, nós temos de fato uma diminuição do sistema de defesa, né, de anticorpos, né, do sistema de defesa corporal. Nós temos um alto nível de fadiga. Eu tenho um alto nível de depressão. Eu tenho uma alteração do sistema nervoso autonômico. E entendendo que evolutivamente o sistema estomatognático faz parte
de uma estrutura de defesa, de expressão para o corpo, essa estrutura ela vai estar reflexamente sendo sobrecarregada para manter o equilíbrio de um sistema que não aguenta, mas ela quer se mostrar forte para manter o funcionamento do corpo melhor. Faz sentido isso, gente? Quem pegou? E esse looping corporal, como o nosso amigo Marcelo Denardi colocou, esse feedback começa a trazer repercussões no sistema estomatognático. E aí o que é que acontece? Quanto mais medo, maior cronicidade, maior simpaticotonia, maior comprometimento. Então ele vai se retroalimentar. Então a primeira coisa, você como profissional precisa aprender a dar um reset neurofisiológico, a melhorar a função simpática, a melhorar a função parasimpática, trazer para o corpo condição de resposta autonômica ao desequilíbrio estressor, seja emocional ou físico. E quando você tem esse nível de paciente, entender por A mais B quem comanda o parasimpático do sistema mastigatório, quem comanda o simpático do sistema crânio-cérvico-mandibular, sistema estomatognático, quem de fato vasculariza essa estrutura para trazer nutrientes, recuperar todo o ambiente. Uma chamada reserva autonômica precisa ser recuperada. Enquanto a reserva autonômica estiver baixa pela cronicidade, facilmente vai disparar a descarga motora para esses músculos. Faz sentido para você, gente? Quem gostou, aperta aí no coraçãozinho, e comenta aí, adorei. E aí eu já quero, se alguém de vocês que estiver aí participando, quiser fazer pergunta para mim ao vivo, quiser trazer algum caso de paciente, a gente discute aqui ao vivo, vai ser um prazer. Essa live toda quinta-feira é para esclarecer pontos, ajudar você a ter segurança, ajudar você a ter um diagnóstico rápido, assertivo, para o seu paciente sair sem dor já no primeiro atendimento. Você precisa entender isso, que é possível desde que você saiba a parte mecânica, a parte neurofisiológica e como elas se interagem. Já passou essa fase de o paciente de ATM ser visto como um problema mecânico. Já passou essa fase da DTM ser visto como um problema só do disco, de um problema muscular. Quem está pensando ainda na DTM como um problema muscular ou articular apenas, corre um grande risco do seu paciente sair com dor, voltar com dor e ter grandes comprometimentos. Existe um fator importante, o neurofisiológico por trás disso tudo. Fechou? Beleza, gente? Olha só, quem tem dúvida, já coloca aí no coraçãozinho e nessa setinha aqui, ou diz, eu quero fazer uma pergunta, que a gente discute aqui com vocês, beleza? Também aproveita, gente, coloca a cidade de onde você está falando, tá? Diz aí, coloca aí, fala que a gente já traz perspectivas para você, para colocar para você todos os detalhes, tá? Show de bola, grande Marcelo, Analda, vamos nessa, gente. Mais perguntas aqui de quem colocou. Outro ponto importante, pergunta aqui, ó. O que fazer para relaxar
O que fazer para relaxar a musculatura para evitar que trave na hora que eu fizer força? Então é o seguinte, ou você faz força ou não faz. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, qual o nível de estresse que existe dentro do seu corpo que o travamento acontece se você fizer algum tipo de força, tá? E dentro desse processo, você precisa entender, o músculo, ele é vítima de um sistema alterado. O músculo, ele é executor. O músculo, ele é o final da linha do trem, tá? Ele executa uma mensagem que vem do trigêmeo, do hipoglosso, do facial. Essas estruturas mandam. E aí o que acontece? Você pode ter também uma estrutura mecânica mandando informação, mas essa informação tem uma ponte neurofisiológica. Por exemplo, todo músculo ele precisa de um ponto fixo para gerar força. E aí nós temos endomísio, a estrutura facial da fibra muscular. A gente tem o perimísio, onde já tem uma fibra muscular, um grupo muscular. E nós temos o epimísio, ao revestimento externo. Essa estrutura muscular, para gerar torque, para gerar força, vamos falar do masseter. Para gerar força, eu tenho que ter pontos fixos. Eu costumo dizer que nem placa de aluga-se fica presa, fica estável, se os pontos fixos estiverem alterados. Ou seja, se a gente tem ponto fixo ruim, é um sinal de que a musculatura não vai funcionar bem. E falando sobre o sistema estomatognático, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. O masseter à direita e o masseter à esquerda. Se o masseter à direita estiver com um ponto fixo em disfunção, por exemplo, a articulação temporozigomática, eu consigo ter uma instabilidade na hora da força, de executar força. E aí esse músculo não funciona tão bem quanto esse, tá? E essa falha de execução faz com que o paciente, de fato, tenha um problema, tá? Tenha um problema e desvio mandibular possa acontecer e sobrecarga articular pode acontecer, seja por hipermobilidade ou seja por compressão, tá? Então, se você quer ter clareza sobre o que o seu paciente tem para eliminar a dor dele de forma rápida, é preciso entender como essa musculatura está sendo informada, está sendo comunicada, tá? E ao comunicar de forma equivocada, vai ter uma reação contrátil também, tá? Fechou? Paciente com câncer mandibular em remissão total, sente muitas dores na face. Como ajudar? Primeiro, se está em remissão total, é um paciente que a gente pode trabalhar com ele, tá? E é um paciente que tem dois tipos de dores associadas, possivelmente. Ela tem a dor nociceptiva, que é o tipo de dor associada às lesões teciduais locais, por comprometimento de tecido ósseo, por comprometimento de tecido miofacial e muitas vezes de tecido muscular. O que é que acontece? Durante a nossa faculdade, durante as nossas formações, existem poucos conhecimentos direcionados para isso. Existem poucos conhecimentos para nos dar segurança. Existem poucos conhecimentos que vão direcionar você para ter a certeza que você está no caminho certo do tratamento. E é isso que tem feito muitos pacientes sofrerem com dor e não encontrar profissionais capazes de eliminar a dor deles. E o que eu quero dizer também para vocês, né? Eu recebo
vários pacientes nas minhas lives e eu não estou fazendo conteúdo para paciente, o meu conteúdo é para profissionais e acho que já está claro isso. Por quê? A minha meta é formar cada vez mais profissionais capazes de eliminar a dor no primeiro atendimento, profissionais capazes de, nas suas cidades, serem as referências, para esses profissionais que sejam capazes de ser bem pagos pelo resultado. E quando nós temos total comprometimento com uma questão de um câncer, nós precisamos entrar em outro aspecto, tá? Primeiro, analisar as estruturas lesionadas pelo câncer dessa paciente, tá? Entender se no tratamento o uso de radioterapia teve comprometimento miofacial nessa região. É necessário restaurar toda a estrutura miofacial. É necessário ter técnicas manuais direcionadas para isso. Mas principalmente recuperar todo o sistema neurofisiológico local. Porque entenda, toda a estrutura crânio-cervico-mandibular, do pé, do joelho, do quadril, precisa de um ambiente neurofisiológico equilibrado. Então, ela não vai recuperar o seu tecido, ela não vai recuperar a oxigenação, ela não vai recuperar a questão vascular se existir desequilíbrio neurofisiológico. Então, para que você consiga eliminar a dor dela com segurança, você precisa entender quais estruturas estão comprometidas, tanto do ponto de vista mecânico, como do ponto de vista neurofisiológico. Por exemplo, nessa porção inferior mandibular, você pode ter estrutura lesionada associada com o hipoglosso. Você pode ter tensões e comprometimentos associados com o trigêmeo. Você pode ter estruturas associadas com o glosso faríngeo, com porção de língua posterior. Inclusive até sobre ramos de nervo facial, por essa região, pela passagem. Então, como você vai ajudar? Fazendo uma avaliação integrativa, correlacionando a parte mecânica da parte neurofisiológica, trazendo clareza, objetividade para aquilo que seu paciente realmente precisa, porque aí sim você vai ser uma atiradora de elite, você vai ser certeira para recuperar. E cada dia mais isso vem acontecendo, cada dia mais cirurgiões de cabeça e pescoço precisam da abordagem de profissionais que saibam recuperar pacientes com câncer. E aí está um detalhe, ou você está pronto para entender cada perspectiva de tecido comprometido, ou realmente o paciente não vai melhorar, tá? Show de bola? Beleza, gente? Quem adorou aí? Quem gostou da nossa Pergunte ao Mestre de hoje? Perguntas e respostas. E aí, o que é que eu quero de vocês? Que vocês coloquem nos comentários qual foi o maior aprendizado. Todo mundo que está aí presente, coloca qual foi o maior aprendizado e eu quero saber o quanto que eu te ajudei. Show? Então, missão dada, missão cumprida. Valeu, até mais.